Dando sequência, então, ao nosso processo, a gente tem aqui uma imagem da sala de cortes. Então, carcaças que não são embaladas inteiras podem ser destinadas a esse setor aqui, que é o setor de desossa. A sala de desossa, ela tem que ser situada numa dependência própria, exclusiva e climatizada. Então, a legislação diz que sala de desossa tem que ter a temperatura máxima de 12 graus Celsius. Então, a temperatura é controlada, tem que ter um termorregistrador ou um termômetro que registre para que isso seja objeto da fiscalização. O procedimento de desossa e de elaboração de cortes vai depender do mix de produção da indústria. Se ela vai fazer asinha em bandeja, se ela vai fazer venda institucional, se ela vai fazer frango a passarinho, se ela vai... Enfim, o mix de produção depende da indústria. O que a gente tem que controlar aqui nesse ambiente? Além da temperatura. A gente tem que controlar a higiene, os manipuladores, a condição das facas, das chairas, das bandejas, enfim, dos utensílios que são usados aqui. Porque aqui o produto está desnudo, o produto está entrando em contato direto com o manipulador. Então, nesse setor, o cuidado tem que ser extremo com higiene e com boas práticas de fabricação, para evitar uma contaminação cruzada. Além dos cortes tradicionais que a gente tem do frango, existem também os outros produtos que podem ter algum tipo de aproveitamento. Como exemplo, podemos citar a pele, o dorso, as cartilagens, tudo isso pode ser aproveitado. A pele, ela é muito utilizada como matéria-prima para produtos industrializados. Exemplo, nuggets. As cartilagens podem ser utilizados para outros tipos de produtos, opoterápicos, enfim, produtos da indústria farmacêutica, outras fontes que não produto comestível. E o dorso, ele é muito utilizado para a elaboração da carne mecanicamente separada. A gente vai ver o que é a carne mecanicamente separada ainda no nosso módulo. Então, a ACMS pode ser utilizada para elaboração de industrializados cozidos. A nossa legislação permite. E depois eu vou explicar para vocês como que é feita a obtenção da CMS e de que forma ela pode ser utilizada nos produtos cárneos. Nesse curso, a gente vai ter um tópico específico sobre os industrializados, onde falaremos com mais detalhes sobre todas as possibilidades de aproveitamento e também de agregação de valor a esse tipo de material que, se fosse comercializado in natura, não teria valor comercial nenhum, né? Bom, dando sequência, a gente vai para a etapa de resfriamento ou congelamento, depende do que a indústria vai produzir. Existem várias técnicas hoje de conservação de alimentos. A gente vai ver também um tópico sobre isso no curso. O método mais tradicional utilizado é o método da conservação pelo frio ou por baixas temperaturas. Por quê? O resfriamento, ele retarda a multiplicação bacteriana na carne. E o congelamento, ele tem a capacidade de inibir essa multiplicação. Então, de acordo com o equipamento de frio disponível na indústria, você vai ter um procedimento, seja o resfriamento ou seja o congelamento, que serve para justamente prolongar a vida de prateleira desse produto. Quais são os tipos de equipamentos que a gente pode ter? Aqui a gente tem uma série deles, ó. Dentro de uma indústria, a gente pode ter túneis de resfriamento, túneis de congelamento, que podem ser estáticos ou contínuos, e o importante é que eles sejam proporcionais à capacidade de produção. Então, se você tem um volume, uma capacidade grande de abate, você que tem que ter os equipamentos de frio suficientes para atender a tua demanda. Porque de maneira nenhuma o produto pode ficar exposto à temperatura ambiente. Lembram que eu falei lá na sangria? Que a partir da sangria você tem 4 horas para resfriar o produto a 4 graus. É o segundo ponto crítico de controle biológico e é o terceiro ponto crítico de controle da nossa fábrica. Químico, biológico de contaminação
e biológico de tempo e temperatura. Então aqui a gente chegou no PCC biológico de tempo e temperatura. Então você tem que ter instalações de frio suficientes para a tua capacidade, para a tua velocidade de abate. Quais outras instalações frigoríficas a gente tem dentro de um matadouro de aves e coelhos? Bom, temos antecâmaras, que servem somente para circulação, então não é para armazenamento de produtos, é apenas para circulação e devem ser climatizadas também. A gente pode ter as câmaras de resfriamento, que o produto vai ser mantido nesse local de -1 até no máximo 4 graus, para evitar a multiplicação bacteriana. A gente pode ter os túneis, como eu já disse para vocês, que pode ser de resfriamento ou de congelamento. No caso dos túneis de congelamento, a temperatura interna desse túnel é de no mínimo -25 graus, daí para mais baixa, -26, -30, -35. A gente tem as câmaras de estocagem, que servem para armazenar produtos, podem ser produtos resfriados ou produtos congelados. No caso de câmara de estocagem de produtos congelados, a temperatura ambiente dessa câmara é de no mínimo -18, daí para mais frio. E a gente tem também como instalação frigorífica o local para instalação de todo o equipamento de frio da indústria. Então, é importantíssimo avaliar as instalações de frio para saber se são suficientes a capacidade de produção. Pessoal, então vamos aproveitar esse momento da aula para falar um pouquinho sobre a conservação dos alimentos. Então, as instalações frigoríficas dentro de um matadouro de aves e coelhos, elas são fundamentais para a conservação dos produtos cárneos. E o que é a conservação? Qual é a definição de conservação de alimentos? Conservação é uma arte que consiste em manter o alimento o mais estável possível, mesmo em condições que isso não seria viável. Então, quais métodos de conservação a gente tem dentro de uma indústria de alimentos? Vamos ver agora. O frio, nós já falamos um pouquinho na parte de instalações frigoríficas, e a gente vai dar exemplos de outros métodos de conservação que podem ser utilizados. Então, nós temos o calor. O calor, como exemplos clássicos dentro de uma indústria de alimentos, existe a pasteurização, existe a esterilização comercial, que nada mais é do que a aplicação do binômio tempo-temperatura para promover uma diminuição ou uma eliminação da flora microbiana presente naquele alimento. Então, nós temos os embutidos como exemplos, os enlatados, são produtos que são submetidos a um tratamento térmico para ter a sua redução ou eliminação da população bacteriana, e com isso você tem uma conservação. Ou seja, o tempo de prateleira vai aumentar devido ao emprego do calor e da diminuição da carga bacteriana. Outro exemplo que nós temos é através do controle da umidade. O controle da umidade consiste na retirada da água do alimento, ou seja, a desidratação. O objetivo principal dessa redução de atividade de água é justamente reduzir as taxas de alteração microbiológica. Então, os micro-organismos, eles precisam de água para se multiplicar. E quando você retira a água do alimento, você diminui a atividade de água disponível, e com isso você vai ter uma redução da multiplicação bacteriana e microbiana em geral. Além disso, a desidratação também tem outros objetivos, né? Como, por exemplo, a gente pode citar a redução de outras alterações químicas que podem ocorrer no alimento, justamente pela indisponibilidade da água. Também a redução de custos com transporte, com embalagem e com distribuição, além da conveniência, claro, para o consumidor. Outro método de conservação que nós temos é através da adição de solutos. Então, a adição de solutos também é uma forma de controle de umidade. Porém, nesse método não tem a retirada da água, e sim a adição de um composto, de um soluto, que faz a captura da água, tornando-a então indisponível no alimento.
se ela está indisponível, não vai poder ser utilizada pelos micro-organismos para sua multiplicação. Um exemplo que a gente tem bem comum é a adição de açúcar, a adição de sal. Então, na elaboração de produtos salmourados, por exemplo, produtos salgados. Outro método que nós temos é a defumação. Então, o que é a defumação? Existem vários produtos cárneos aí defumados no mercado. Um exemplo dentro da nossa área de aves é o peito de peru defumado. A defumação consiste em expor aquele alimento a uma fumaça proveniente da queima incompleta de uma madeira, de uma serragem, do carvão, etc. Então, essa fumaça que é resultante da queima da madeira, ela contém alguns compostos químicos que têm poder bactericida. Então, que compostos basicamente são formados? A gente tem aldeídos, álcoois e os ácidos alifáticos. Além disso, logicamente, quando você expõe o alimento a uma alta temperatura, você acaba tendo um papel coadjuvante na conservação dos alimentos, uma vez que você vai ter um tratamento com calor também, que a gente já viu que é um método de conservação, e pode ter uma leve desidratação no produto, reduzindo também a atividade de água. Além disso, a defumação também promove a formação de uma casca externa ao produto, que acaba funcionando também com papel coadjuvante de isolante. Então, ela forma uma capa, essa capa atua como isolante e impede a contaminação externa dos alimentos. Aqui a gente está falando basicamente de conservação, mas óbvio que a defumação também fornece um sabor característico ao produto. Outro método que nós temos disponíveis aí, então, no mercado, nas indústrias de alimentos, é a fermentação. A fermentação, ela vai se basear no quê? No antagonismo entre espécies microbianas. Ou seja, uma ou mais espécies vão inibir o metabolismo de outras, por competição, seja competição de nutrientes ou através da produção de alguns metabólitos que são antimicrobianos. E com isso você vai ter a inibição daquela flora que você não deseja. Então, a fermentação basicamente é feita através da inoculação de uma cultura benéfica, de uma flora desejada, bacteriana, que vai ter a finalidade de inibir a multiplicação das bactérias patogênicas não desejáveis. Além desse objetivo da conservação, a fermentação também tem sido utilizada, aliás, é o que é mais utilizada para conferir para conferir sabor e características dos produtos fermentados. Um exemplo clássico que a gente tem é o salame. Então, a partir dessa percepção desse sabor característico, o mercado hoje acaba utilizando a fermentação mais para conferir sabor específico do que até tanto com a finalidade de conservação. Nós também podemos dispor da utilização de aditivos químicos. Então, aditivos químicos, a gente tem como exemplo clássico os conservantes, eles possuem ação também antimicrobiana. Pode ser por atuar no DNA das bactérias, na membrana plasmática, na parede celular, na síntese proteica, na própria atividade enzimática, no transporte de nutrientes, enfim. Os conservantes, eles atuam em várias fases da multiplicação bacteriana ou na própria bactéria, inibindo, então, a multiplicação destes micro-organismos no alimento. Exemplos clássicos de conservantes muito empregados na indústria de alimentos, nós temos os ácidos orgânicos, os nitratos, os nitritos, podem ser de sódio ou de potássio, e os sulfitos. Os nitritos e os nitratos, eles possuem uma ação antimicrobiana especial contra bactérias, principalmente atuando contra o Clostridium botulino. O Clostridium botulino é uma bactéria muito perigosa à saúde humana. Quando ela se encontra numa condição ideal de anaerobiose e do pH ideal, além de ter o nutriente disponível, ela se multiplica e produz uma toxina muito perigosa que pode levar à morte em seres humanos. E a gente vai ter aquela doença conhecida que se chama botulismo.
Então, é através da produção de toxinas do Clostridium botulino. Então, o nitrato e o nitrito têm um papel fundamental na conservação dos produtos cárneos, principalmente na utilização em embutidos, para evitar a formação da toxina botulínica. Porém, os nitratos e os nitritos têm um uso controlado. Então, a indústria ela pode fazer a utilização, mas ela tem que respeitar os limites máximos permitidos pela legislação. Então, justamente por saber do potencial cancerígeno que os nitratos e nitritos têm, devido aos compostos que são formados nas reações químicas com a carne, a indústria deve respeitar os limites máximos de uso e o teor máximo de nitrato e de nitrito no produto final. Outro método que a gente tem de conservação dos alimentos é a irradiação. A irradiação ela elimina micro-organismos e dessa forma ela acaba prolongando também a vida de prateleira. Pois não tem micro-organismo, você não vai ter ou vai ter reduzida a probabilidade de deterioração. Então você vai ter um alongamento da vida de prateleira daquele produto que foi irradiado. Temos também a atmosfera modificada, que consiste basicamente em substituir o ar por um gás ou por uma mistura de gases, e dessa forma você fornece uma maior qualidade física, microbiológica e inclusive de coloração no produto, e com isso também prolonga a vida de prateleira.